prazer lá e o religioso. É esse o nome mesmo. Tem esse também. Estético. Estético, estética do prazer, é. São as... E aí? E aí? São os estádios. Estádios estético, aí tem o estádio ético e o estádio religioso. Tá. E aí, então, vamos ler esse texto seu da apostila? Vamos. E aí, vocês vão se metendo aí. Ela postou a revisão? Postou. Tô vendo agora. Mas É? eu estava fazendo esse resumo com as poucas Não, foi coisas que a Laura eu mandou anotado print. dela. Estava tão confuso que eu peguei o texto dela, joguei na IA e falei, por favor, me ajude. Não sei o que fazer. O Tem que você achou da revisão? Tem 2 textos aqui em Fenô, nesse resumo, que eu peguei só da IA. E a IA explicou muito bem. Bom, então vou jogar o texto aí, daí a gente lê e vai conversando, pode ser? Mas se querem ler também esse Fenô, eu anotei que tinha para anotar dela em aula, assim. Não, que você me mandou? É. Vou compartilhar. É que eu tô lendo agora esse resumo que ela postou. Quem sabe não sai algo daqui, né? Então vai, leia. Não, vai tocando aí. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui o negócio. Pois é, essa aula, essa matéria é tão confusa que até nunca tivemos uma videoaula assim tão confusa. Acho que a gente está cansado. É. Então. Semana de prova é... Essa aqui está sendo uma videoaula ecumênica também. Todo mundo é professor, todo mundo é aluno. É isso aí. A professora, no resumo, começa horizontal. a falar sobre tábula rasa, né? É uma ideia proposta por John Locke. E o John Locke falava que o maior problema de uma pessoa quando rege a sociedade é a própria sociedade. Porque, para Locke, o ser humano é um ser passivo. Ele não tem características inatas. Ele simplesmente é moldado de acordo com o ambiente, né? Então, aí eu coloquei o exemplo. Imagine que irmãos criados da mesma forma, com os mesmos valores e ensinamentos, tenderiam a ser muito parecidos, quase como cópias, já que foram escritos pelas mesmas condições externas, ou seja, pelo ambiente. A ideia do Locke é basicamente essa. Então, a criança é vista como uma passiva que ela é moldada pelo ambiente. Ela não tem ação no ambiente de forma bruta, ela é moldada por ele. Aí o Kierkegaard fala que está totalmente errado, que isso não é nada disso, que basicamente o homem, o ser humano e a criança, ela age no ambiente e é através dessa ação que a criança adquire os conhecimentos que gera a experiência que vai se moldando, né? Então, para ele, como está escrito aí, o indivíduo é uma indeterminação originária, ou seja, ele não nasce pronto nem totalmente definido. O ser humano, ele é um eu, em construção. É uma tarefa que precisa ser realizada ao longo da existência, né? Então, enquanto a tábula rosa é vista como um indivíduo ou um objeto que tem relação a respeito de determinado mundo exterior, ou seja, a pessoa ela é fadada a ser submissa às coisas que acontecem no mundo, para o Kierkegaard, não. Para o Kierkegaard, ele basicamente fala que o sujeito ele é ativo, né? Ou seja, ele é responsável por essas escolhas, pelas escolhas que ele faz ao integrar e interagir com o ambiente. E é essas escolhas que podem gerar o sentimento de angústia. Tamanha liberdade, com tamanhas múltiplas escolhas e múltiplos caminhos, pode gerar uma confusão que gera angústia, que é a respeito de, será que o que eu vou fazer vai estar certo? Será que se eu for por esse caminho vai estar certo? É basicamente isso. Fê, você tem algo a agregar? Fê? Pô, não sei. Não, é tipo exatamente isso. Fomos condenados a ser livres. Só que aí você pensa assim, Pedro, pô, eu tô livre. Eu não sei se vocês lembram, eu não sei nem que professor, eu tô num nível assim. Eu acho que foi o Felipe que falou do paradoxo das múltiplas escolhas. Que aí vamos supor, poxa, eu vou comer Burger King, McDonald's, Bob's, Girafa. Temos várias escolhas. Aí eu sigo uma escolha. Poxa, mas talvez ela não tenha sido tão boa. Como seriam as outras? É tipo essa condenação. A gente fica angustiado porque a gente existe por conta da nossa liberdade, a gente faz essas escolhas. Ô, Isa, mas eu entendi diferente.
Então, eu vejo de uma outra forma também. Eu vejo que, tipo, a liberdade te traz um fardo de saber que é você o responsável por suas escolhas e pela sua vida, entendeu? Então, quando você tem, e usando da religião que foi falada, quando você tem uma religião, você tem algo moldado já, um formato moldado, é muito mais simples para você seguir. Mas quando você descobre que você tem o tal do livre-arbítrio, né, nas suas escolhas e é dono de todas as suas responsabilidades, né, de arcar com as consequências, isso acaba causando uma angústia. Foi isso que eu entendi, tá? Tipo, crescer é angustiante para um caralho, entendeu? Porque você só depende de você. Então, mas ao mesmo tempo, Pedro, por favor, fala se puder. Ler para mim é complicado. quem que nunca passou por uma situação que enquanto você não decidiu, você estava angustiado? Você decidiu, qualquer que fosse a decisão, passou angústia. Sim. Sim, com todo mundo? Aqui está falando, pelas palavras da professora, e também pelo exemplo que eu pedi para o chat, é assim. A angústia é como uma vertigem, um sentimento que aparece quando o indivíduo percebe que não está totalmente determinado e que pode escolher diferentes caminhos. Aí tem o exemplo. Ao decidir uma carreira ou tomar uma decisão importante, a pessoa pode sentir medo ou insegurança, justamente porque entende que a escolha depende dela e que existem várias possibilidades. Essa sensação não é negativa, mas faz parte de uma condição humana de ser livre. Eu acho que é um pouquinho de tudo que a gente falou, então. É. Pelo ar, o que vocês têm sobre isso para falar para nós? Hoje é aula coletiva, gente. Gente, calma aí, que eu só vou ver. Então, vou ligar o ventilador, senão eu morro. Não, gente, eu acho que é por aí mesmo. Assim, a frase mais importante do autor é a angústia é a vertigem da liberdade, né? E aí eu acho que é mais. Eu acho que é isso que vocês falaram mesmo, assim, que na verdade essa tomada de decisão nossa, essa liberdade nossa dos caminhos e das escolhas que causam essa angústia na gente, assim. Eu acho que não tem muito mais para elaborar, eu acho que é basicamente isso mesmo. Tá, desce um pouco, que aí a gente vai ler a parte da IA sobre o Kierkegaard e o Russell. Esse aí. Então, a teoria de Kierkegaard parte de uma ruptura radical com a tradição filosófica que buscava explicar o ser humano de uma forma objetiva, universal e racional, como ocorre na fenomenologia de Russell. Enquanto Russell tenta compreender a consciência por meio de estruturas universais, ou seja, é basicamente buscando aquilo que é comum a todos os sujeitos, o Kierkegaard desloca completamente o foco para a existência individual concreta, afirmando que é o que mais importante não é o sujeito em áreas de termos gerais, mas como ele existe. É aquele conceito que a professora vivia falando sobre a subjetividade do sujeito. O sujeito, você como foco principal, não o ambiente que reage. Ambiente não, eles usavam outra terminologia em relação à existência. Não é a existência, as experiências que você adquire. Você que faz a própria vivência que gera a experiência. É até no mapa mental essa diferença. Eu acho que era para ter, né? Outro ponto central é que o Kierkegaard rejeita a ideia de que o conhecimento objetivo seja suficiente para compreender o ser humano. Para ele, a verdade mais importante é a verdade subjetiva, ou seja, aquilo que o indivíduo vive, escolhe e assume. Assim, não adianta descrever a consciência de forma neutra, como Russell propõe, porque o essencial da existência está na decisão, no compromisso e na forma como o sujeito se posiciona no mundo. Pelo que eu entendi, o Russell ele já propõe um sujeito pronto, né? Um sujeito que ele é integrado em determinadas ideias. Eu acho que tem até uma parte do Russell que a professora colocou, que ele fala que a intencionalidade é a ideia de que toda consciência é sempre consciência de algo, né? O Russell propõe. O Kierkegaard... É que isso não significa que é um sujeito pronto, né? Mas aí o Kierkegaard fala que o sujeito, a análise do Russell não estaria certa porque ele está tentando atrelar aspectos para pré-definir um sujeito.
E o sujeito não é algo que se define, para Kierkegaard é algo que é subjetivo a cada um, a cada existência. É o que eu entendi, gente. É o que eu entendi com você. Então ele é contrário ao Locke, né? Ele não entende que é uma tábula rasa, ele já vem com uma posição. Ele é totalmente contra o Locke. O Locke, ele falava que o sujeito, ele é passivo, então o ambiente vai moldar o sujeito. O Kierkegaard não. O Kierkegaard fala que, basicamente, o sujeito vai se adaptar e mudar o ambiente, por isso que ele adquire as experiências. Ele é um sujeito ativo no ambiente. Alguém mais tem algo a agregar? Pode continuar lendo? Vai lá. Pode, amor. Então, basicamente, a gente leu o outro ponto central, é que o Kierkegaard rejeita a ideia de que o conhecimento objetivo seja suficiente, né? E essa ruptura entre os ideais de Kierkegaard e Russell fica ainda mais clara na ideia de liberdade e escolha. Por quê? Porque enquanto a filosofia mais estrutural busca entender o sujeito, ou como funciona o sujeito, né? O Kierkegaard diz que enfatiza que o sujeito é aquele que escolhe, mesmo sem garantias. Ele escolhe o ambiente, escolhe suas ações, escolhe sua liberdade, né? Essa liberdade gera angústia, que é um conceito central. Ela surge quando o indivíduo percebe que não está totalmente determinado e que precisa decidir por si mesmo, diferente de teorias mais deterministas ou estruturais. Aqui, para o Kierkegaard, o sujeito é responsável por se tornar quem é. Porque, gente, vocês têm que pensar uma coisa que eu posso garantir. Antigamente, nas ideais iluministas, positivistas, chegando por Locke, por Rousseau, por vários filósofos assim, a culpa do indivíduo ser quem ele é, geralmente é sempre do ambiente. Até nas ideias mais biológicas, nem indo tanto para a filosofia como Darwin, a culpa do sujeito ser assim é do ambiente, se vocês pararem para pensar. Então, era sempre o ambiente agindo na gente, e a gente seguindo o ambiente, seja o que Deus quiser, a gente se torna algo que o ambiente quer. E o Kierkegaard diz que não, que o ambiente está aqui, mas a gente é responsável por moldar ele, por reagir a ele, e reproduzir e se tornar algo que o ambiente está ali, mas a gente está nele, não sendo somente meras consequências ambientais, né? Não sei se deu para entender. Deu. Porque aí, se você parar para pensar, nas outras teorias, o que você se torna hoje é por conta do ambiente que você está. Então, você tem um destino pré-determinado que dá para ser analisado conforme a pré-definição. Então, o sujeito não é subjetivo, ele é objetivo nesse quesito, porque se o ambiente está X, você vai se tornar isso. Você é fadado. Duas pessoas que estão no mesmo ambiente estão fadadas a se tornar aquela mesma coisa, ignorando a subjetividade de cada indivíduo que o Kierkegaard defendia. Acho que assim fica mais fácil de visualizar, né? Por isso que eu achei os slides dela tão confusos. A IA definiu melhor, e aí quando eu vi, eu pensei, meu Deus, realmente, é uma coisa simples. Pode continuar? Além disso, o Kierkegaard critica qualquer tentativa de reduzir o indivíduo a sistemas. Claro, porque se você fala que o indivíduo ele é só uma consequência da sociedade, do ambiente, você vai estar falando que tem um sistema pré-definindo ele, né? Então, seja científicos como Darwin, filosóficos, a gente pode dizer como Locke, e sociais do parâmetro mais aspecto socioambiental, né? Para ele, os sistemas ignoram a singularidade da existência, que cada indivíduo tem uma singularidade. Enquanto Rousseau busca uma base universal da experiência, o Kierkegaard afirma que cada indivíduo é único e irrepetível. Então, mesmo que você tenha um irmão gêmeo, vocês dois estão no mesmo ambiente, vocês supostamente, para pessoas como Locke e Rousseau, vocês seriam o mesmo indivíduo predeterminado pelo ambiente. O Kierkegaard diz que não, que vocês são indivíduos únicos, separados, singulares,
Não importa o ambiente, importa como cada um de vocês vai agir diante dele, né? Aqui ficou fácil, eu espero. Gostei desse Kirk aí, concordo com ele. É muito mente aberta. Um clássico exemplo para entender a diferença. Rousseau, ai gente, eu nem sei se eu estou falando certo, então desculpa. Tentaria analisar a experiência de decidir uma profissão buscando suas estruturas universais, como a consciência intencional, que a gente já vai ver. Já Kierkegaard diria que o essencial não está nessa estrutura que o Rousseau defende, mas na angústia concreta de escolher, no risco envolvido e no fato de que essa decisão define quem o sujeito será, como foi a nossa filosofia agora há pouco, né? Sobre o que significa essa angústia, o que significa existir. Aí eu pedi o resumo, para deixar claro, tipo, tá aqui. O Kierkegaard rompe com o paradigma de Rousseau ao abandonar a busca por um sujeito universal e objetivo. Universal porque, eu acho que deu para deixar bem claro, né? Defendendo que o sujeito, por consequência, é singular, em construção e definido por suas escolhas. O eu, no caso eu, você, nós, não é algo que se descreve, mas algo que se vive. Assim, ele inaugura uma visão existencial em que o ser humano não é apenas conhecido, mas constrói na liberdade, na decisão e na angústia. A diferença deu para entender, gente? Sim. Aí agora a gente chega no que a professora falou e um pouco que eu consegui anotar. E pedindo exemplos de ajuda para a IA. Agradeço a IA por existir nessas horas. Para o Rousseau, a intencionalidade, no caso que a gente falou agora há pouco, é a ideia de que toda consciência é sempre consciência de algo. Ou seja, não existe pensamento vazio. Quando você pensa, sente ou percebe, isso está sempre direcionado a algum objeto. Por exemplo, pensar em uma pessoa, lembrar de um fato, desejar algo. E aí ele vem com a epoché, que é uma espécie de suspensão do julgamento, é tirar o parênteses, como a Lívia vivia falando. Então, o sujeito coloca entre parênteses suas crenças sobre o mundo, se algo é ou não é real, para analisar apenas como o fenômeno aparece à consciência. Então, é tipo assim, é como observar a experiência pura, sem interferência de opinião ou incerteza. E aí vai dar os exemplos para facilitar, só vou terminar de ler. Ou seja, é quando você suspende o julgamento sobre a realidade das coisas para observar apenas como ela aparece na sua mente, né? Então, aí eu vejo alguém e penso, nossa, essa pessoa é arrogante, né? Sem o epoché, você vai dizer que essa pessoa é arrogante. Você vai falar, eu vejo uma pessoa com cara de cu. Essa pessoa tem cara de cu. Com o epoché, você vai observar como essa pessoa, como a coisa que ela se mostra para você. Ela vai ser observada como algo que se mostra, não algo já definido. Então, por exemplo, sem o epoché, essa pessoa é arrogante. Com o epoché, essa pessoa aparece para mim como arrogante. Mas talvez ela não seja. Ela aparece para mim como arrogante. A gente tira essa crença de lado e simplesmente coloca basicamente isso. Suzy, só não faça pergunta difícil, por favor. Me contesta, Suzy. É assim, ó. Esse é o Russell, não é? Oi? Esse é o Russell, não é? Isso. Mas ele, então, ele sai daquela objetividade e ele, com esses parênteses, ele entra na subjetividade, é isso? Porque uma coisa que eu acho, gente, não tem muita coisa a ver com a outra. A gente vai estar analisando o sujeito de qualquer forma, mas aquele sujeito ainda assim é o sujeito regente do ambiente. A gente só vai estar analisando o sujeito, a existência dele. Então, tipo, eu vou e vejo a Suzy. A Suzy é uma pessoa triste. Não, a Suzy aparece para mim nesse momento como uma pessoa triste, mas pela minha lógica, pelo que eu posso perceber, isso não invalida o argumento dele ter falado que a Suzy, ela está no ambiente e que ela rege mais no ambiente, que o ambiente muda ela, sabe? Eu acho que uma coisa não discrimina a outra. A Mari quer falar. A gente Mari, pode ir falando, gente. Vocês me interrompem para falar, pelo amor de Deus. imagina, não, aqui a Mari está na fila.
Oi, Não, boa noite. boa noite. Eu só queria complementar que o Epoqué, ele é como se fosse uma cebola, pelo que eu estava pesquisando e o que a gente estava debatendo hoje na sala. Ele é como se fosse uma cebola, ele é por camadas. Quanto mais camadas você vai tirando, você chega numa parte que você consegue encontrar o salto, né? Que é onde você consegue encontrar o verdadeiro sentido do Epoqué, né? O Epoqué é nada mais que você tirar as suas crenças, as suas opiniões sobre aquela coisa ou aquela pessoa. É tipo o Shrek, me passou na cabeça agora. Os ogros têm camadas. Boa. Mas assim, eu acho que isso tudo, gente, se resume, no meu ponto de vista. Agora eu entendi, tá muito tranquilo. É só tirar os seus julgamentos. É só isso. Olhar a pessoa como ela vê, entendeu? Só ouvi-la. Tipo, esquece os seus valores, a sua vivência e tudo mais. E deixa a pessoa mostrar qual é a dela, entende? Então, é só você tirar tudo aquilo. Ah, achei tão simples, é o não julgar. É só não julgar pelos seus olhos. Eu acho simples assim. Obrigada, gostei. E agora entendi o porquê do símbolo dele ser em 2 colchetes. Não é nem parente, são 2 colchetes. Isa, arrasou. Adorei. Ó, você, Luara, e são as melhores professoras de fenômeno. Então, ele Quando a aula da Luara, viu, gente? Juro. Já é uma indireta. Mas pior que a Mari deu um exemplo fodido do Shrek sobre Epoché, né? Eu perdi a aula da Luara, eu Eu entrei não já. dei. Não teve ainda, amiga. Foi boa, viu? Nossa senhora, perdeu mesmo. Eu tô ainda sondando ela, entendeu? Só tô esperando. Ela vai, um dia ela vai. Ontem ela foi colocada no grupo compulsoriamente e hoje está aqui, então a gente tem esperança. Hoje, vocês ouviram o que eu falei? Por favor. Oi? Ele continua objetivo. Só que ele vê a pessoa sem julgamento, é isso? Sim. Eu não Tá. sei se vocês concordam comigo, mas a meu ver, ele ver uma pessoa sem julgamentos não significa que aquela pessoa ainda não seja objetiva e passiva no sistema, que ele mesmo já propôs nas teorias dele, já que o ser humano ele é influenciado pelo ambiente, né? A gente pega o ambiente para esse cara, basicamente reagiria da gente. Oi, Mari. Mari? Gente, desculpa, eu acho que eu tirei a mãozinha, perdão. Eu acho que eu bati sem querer. Gente, mas não precisa ficar colocando a mãozinha, não, tá? Vocês podem interromper, porque aí depois, se for o caso, a gente lê de novo. É uma aula para todo mundo participar. Mas a gente pode continuar? Pode. Gente, desculpa, foi sem querer mesmo. Aí. Onde vocês pararam, gente? Que eu dei uma pausinha aqui para pegar comida. Continuando depois do Epoqué, né? Que aí é a suspensão do julgamento. Já os conceitos de noese e noema explicam a estrutura dessa relação, né? Ô, Pedro, não tem uma configuração que você vai na configuração geral e você deixa um Meet aberto para todo mundo? Já tá? Nossa, que confusão, o Meet tá confuso. Então, mas, Isa, pode continuar na sua aula aí que a gente resolve, professora. Fica Tá bom, administrações. Tá bom? A Maísa tá na sala, gente. Ela já Já? entrou. Então tá bom. Já os conceitos de noese e noema explicam a estrutura da relação, né? Que aí a noese é o ato da consciência, ou seja, você percebe, você imagina, você lembra, você não é a estrutura base. Não, Mar, não perdeu muito, não. Na dúvida, a gente depois volta, é que a gente está tendo mais bate-papo do que propriamente uma Só aula. a aula da Luara, só. Que ela falou pra caralho aqui. A gente pegava calor. Aí, temos o noema, que é o conteúdo ou objeto como ele aparece na consciência. Eu dei um exemplo muito, muito simples, só deixa eu procurar aqui. Mas por exemplo, você vai lembrar de algo. A noese é o ato de lembrar, sabe?
Então, você só lembrou. Aí já a noema é a descrição. Então, você pensa que a noese, você só é o ato, e aí a noema é a descrição. Por quê? Você lembra de uma viagem que fez, como ela apareceu na sua mente, a memória dessa imagem, como que foi categorizada essa imagem. Ou seja, você lembra do momento. É tipo da última vez que a gente falou que um era filme, não, um era imagem, outro era filme, da macro e da micro. É, macro e micro, né? Mas é basicamente isso. Aí temos a noese como ato da consciência, o que você está fazendo mentalmente. E temos a noema, que é o conteúdo da consciência, que é, no caso, aquilo que aparece para você, o objeto como aparece para você. Kierkegaard vai na direção oposta. Essas ideias ainda são do Russell, já que ele não está interessado em analisar as estruturas da consciência de forma neutra e universal. Para ele, esse tipo de abordagem perde o essencial, né? Que é a existência concreta do sujeito, que é as escolhas dele diante do ambiente, né? A angústia, a responsabilidade, né? Todas essas características que a gente já viu. Enquanto o Russell tenta descrever como a consciência funciona, ele tenta descrever como que a gente vai agir no ambiente ou como que a gente vai estar no ambiente, porque agir de forma, agir, essa palavra que eu falei é meio errado de se falar para ele, né? O Kierkegaard quer entender como o indivíduo vive e se decide nesse ambiente. Não sei se deu para pegar até aqui. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Pronto. Pode falar, desce? No Kierkegaard agora, vamos voltar de novo nele. Aí o Kierkegaard, ele vem falar da subjetividade, né? O que é verdade é subjetivo. Então, é subjetivo dependendo para cada um. É a ideia de que o mais importante não é uma verdade objetiva universal, como as ideias que a gente já debateu sobre a respeito de iluministas, como John Locke ou do Russell, mas é a forma como o indivíduo vive e assume essa verdade. O que ele vai fazer com isso, né? Não basta ser algo, é preciso viver aquilo. E a gente vive pelas escolhas, que é o que o Kierkegaard fala, que é a nossa liberdade, né? Exemplo, não adianta saber teoricamente o que é coragem. É preciso agir com coragem na própria vida. E aí temos a angústia. É como uma vertigem, um desconforto diante das infinitas possibilidades. É a sensação que surge quando você percebe que é livre para escolher. Então, por exemplo, quando você precisa decidir seu futuro e percebe que nada te garante qualquer escolha certa. Isso também é subjetivo, porque a gente já decidiu que é uma gama de fatores já no começo da nossa matéria, né? E aí a gente entra nos estágios de Kierkegaard, que é o estético. Então, o estético é basicamente o indivíduo vive da forma que ele quer. Um exemplo é uma pessoa que, ao invés de prestar atenção na faculdade, ela vive indo nas festas, não tem um namoro fixo, é aquela pessoa que aproveita, que vive a vida à toa. Aí a gente vai ler para entender. Ele vive no imediatismo, ele busca prazer, evitando dor e fugindo de compromissos. E sua vida é guiada pelo momento presente, pelas sensações. Por isso que eu dei o exemplo da pessoa que não liga nada para nada, que só quer ir em festa, beber, aproveitar, que não se importa com a responsabilidade, porque o que ela se importa verdadeiramente é o prazer que ela vai estar sentindo naquele momento, né? Aí tem o conceito ético, que é como o indivíduo ele rompe com esse desespero do prazer. E ele tem um objetivo, pode não ser o que ele gosta, mas ele tem a consciência ética e a responsabilidade de fazer. Então, não, eu não vou lá na festa da Uniara porque eu vou ficar estudando, né? Ela rompe com a superficialidade imediatista e passa a viver com base no dever e na responsabilidade, assumindo compromisso, fazendo escolhas conscientes, construindo uma identidade mais estável. É o caso de alguém que decide investir em uma carreira, manter um relacionamento, né? Enfim, uma pessoa de aspecto responsável.
E aí temos o religioso, né? Que aí, por exemplo, o exemplo é uma pessoa que abandona um emprego, abandona a faculdade, abandona uma vida para viver de alguma forma em uma religiosidade. Claro, não está explícita a religiosidade, a Lívia não especificou, mas é aquela fé absoluta em algo que você tem que ter um salto de fé e tem a convicção de que aquilo é certo para sua vida e você abandona suas outras responsabilidades para viver nisso, né? Então, ocorre um aprofundamento ainda maior, no qual o indivíduo realiza o salto da fé, indo além da razão e das normas universais para estabelecer uma relação direta e subjetiva com o absoluto. Aqui, a escolha não se baseia apenas na lógica ou na moral, mas em uma convicção interior profunda, como alguém que toma uma decisão radical na vida motivada pela fé, mesmo sem garantias, né? Uma pessoa que abandona um emprego estável para seguir um propósito de vida em que acredita profundamente, como ajudar outras pessoas ou mudar completamente o caminho, né? Mesmo sem nenhuma garantia de sucesso. Ela toma essa decisão baseada em uma convicção interna, não apenas na lógica. Acho que dá para entender bem esses pontos de divergência, né? Aí tem esse resuminho bem básico, estético, lembrem de estética, ou algo estético para manter aparências, prazer. Ético, responsabilidade, né? E religioso, ele escolhe aquele caminho, mesmo sem ter garantias do sucesso, ele dá um salto de fé. Tá certo, gente? Sim. Aí, eu coloquei conceitos gerais, porque tanto no slide da Lívia quanto nos textos dela, não era somente um autor que se apropriava desses termos, tá? É um conceito da fenomenologia de forma geral. Então, aí temos o phenomenon, que é o fenômeno, aquilo que aparece, ou seja, tudo aquilo que se mostra à consciência. Isso não se refere ao objeto em si, que no caso o objeto em si é o mundo físico, como que ele é nesse mundo físico, mas ao modo como ele aparece à consciência do sujeito, ou seja, a experiência vivida, né? Assim, o foco não está na realidade objetiva externa, mas na forma como o fenômeno é percebido, sentido e significado pelo indivíduo, como você vai sentir esse algo, né? Então, por exemplo, falar em público. Seminário. Eu adoro dar seminário. Mas quem aqui não gosta de dar seminários? Tem vergonha, tem medo, não é prazeroso. Eu acho que deve ter um monte de gente aqui que não gosta de dar seminários. É um evento semelhante. Por mim, eu amo dar seminários. Mas pode ser que nesse mesmo exemplo, uma outra pessoa não goste. Esse é o fenômeno é de cada um, entende? Mesmo que o fenômeno seja o mesmo, cada pessoa vai interpretar ele de uma forma. Aí, Mas, oi, oi. como você vai visualizar um fenômeno? Isso, inclusive, foi uma dúvida que eu perguntei para ela e ela não soube dizer. Como que você vai Você visualizar acha um que eu vou fenômeno saber? se ele está interno? A pessoa tem medo, ponto. Assim, você não sabe, só se ela falar para você, eu tenho medo. Mas eu acho que essa é a graça. A graça é que cada indivíduo sente por si só. A fenomenologia, ela fala muito a respeito do indivíduo sentir um indivíduo único. Tanto que se a gente parar para pensar a respeito do psicólogo como um pirata, a gente busca integrar nesse mar de obsoleto não, de encruzilhada, de segredos, de mistérios, para tentar desvendar o que verdadeiramente é a essência de um indivíduo. A pessoa não vai contar para a gente que eu tenho medo de tal coisa ou o que eu sinto naquela hora. Mas ela vai estar sentindo. Esse é o ponto. Eu acho que não precisa as outras pessoas sentir, mas só o que você sente na fenômeno. Oi, Clara. Não, tudo bem, mas como que você vai ser um psicólogo que vai trabalhar com uma pessoa que está sentindo e você não sabe? Eu não sei, Eu entendi o que a Suzy, qual foi a dúvida da Suzy, né? Como identificar fenômenos. O que é fenômeno, você tem que entender. O fenômeno, pelo que eu entendo, me corrijam, por favor, é como nós reagimos a tal situação, entendeu? A tal coisa. Como, por exemplo, está falando aqui, o mesmo evento, como falar em público, pode aparecer para uma pessoa como algo assustador e para outra algo prazeroso. O que é fenômeno aí?
é o assustador para mim. Nossa, aquilo, o fenômeno que acontece comigo, a reação que eu tenho para aquilo que é falar em público, é de ser assustador, é de susto. Esse é o fenômeno. Então, vai chegar no consultório alguém com este fenômeno sendo relatado para você. Agora, diferente de você, que para você, o fenômeno que acontece com você, que é a sua reação com aquela situação que é falar em público, é prazerosa. Então, o seu fenômeno é o prazer, ele é prazeroso, ele aparece como prazeroso para você. Entende? Fenômeno é isso. É o como reagimos a algo. É o que eu entendi, por favor, fale. Entendi. Então, mas essa reação, ela não é privada, ela é pública, ela é externada. Eu acho que depende, Não mas importa. Mari, Gente, eu não sei se eu tô certa, mas eu levei assim, né? Eu me baseei nisso. Eu vou dar um exemplo do CVV. O CVV ensinou, né? Me ensinou a trabalhar. Ele trabalha muito com a abordagem de Rogers, né? E eu vou dar um exemplo assim. Vamos supor que eu estou atendendo um pedófilo. E aí ele veio, ele me trouxe, né? Que ele se arrepende, que não é o que ele gosta, que ele queria mudar. Então, eu tenho que olhar, eu tenho que sustentar isso nele, olhar para isso que ele está me trazendo, né? O fenômeno para ele é isso. Então, eu não tenho, que nem a Suzy falou assim, mas como que eu vou saber? Você vai, tipo assim, você tem que sustentar, fazer, não é fazer, mas tipo assim, ajudar ele a entender o porquê que ele se sente mal com isso, o porquê que ele faz, mas assim, sem questionar, eu acho que lá no CVV, a gente não pode fazer pergunta, a gente tem que ir conversando com a pessoa e fazendo ela olhar para o que está acontecendo, entendeu? É tipo meio que sustentar isso. Eu entendi essa parte do fenômeno desse jeito. Eu não sei se eu estou errada, entendeu? Me corrigem se eu estiver errado, mas lá ele trouxe, eles ensinam a gente assim, a olhar, a ajudar o paciente a olhar para isso, né? Suspender a crítica, o julgamento, porque lógico que a gente tem, é um pedófilo, mas ajudar ele a entender o porquê que ele sente isso, porquê que ele faz isso. E mesmo com as decisões dele, sem julgamento. Eu acho que essa é a parte do fenômeno que ele traz. Eu não sei, gente, eu entendi dessa maneira. Eu não sei se eu estou errada. Se alguém souber melhor, me fala, porque tá difícil essa abordagem. É que eu posso falar antes da Maísa? Já passo para você, Ma? É que eu acho que vocês estão indo direto para pensar em como isso se revela na clínica. Só que é uma parada muito mais filosófica e um jeito de enxergar o mundo antes. A gente ainda não viu praticamente nada assim de como isso vai ser na clínica, como isso se revela, tal. Ela até falou um pouquinho ali de suspender o julgamento e tal, que eu acho que isso a gente abordou bem, assim, que negócio que você falou, né? Tipo assim, você não vai ficar botando ele para ser julgado, condenando as atitudes dele, você suspende isso e fala, tá, tem um cara querendo se matar aqui, como que eu lido com isso? Não importa se ele é pedófilo, se ele é... Enfim, qualquer coisa. E aí, o que eu entendi da parada, se eu posso fazer uma... Eu posso dar uma volta rapidinha antes? Porque, tipo assim, acho que fazendo um resumão geral da matéria, tipo, eu acho que com o iluminismo, o que a gente tentou fazer, a gente, né? Os velho europeu filósofos, mas a gente, enquanto é tentar entender o mundo de maneira objetiva e determinística, porque as ciências foram se desenvolvendo e isso se mostrou necessário. Tanto que foi um período de muita evolução científica, certo? O que a fenomenologia traz é um novo olhar para o mundo que não
passe por essa objetividade. Então, não é que não existe objetividade ou a gente não tem acesso a ela, é que, tipo, para eles é que não importa. Sabe, você vai olhar para uma coisa e ver como aquilo se revela para você. Então, tem um monte de filósofos, por exemplo, que eles vão pensar assim, tá, nós temos os nossos sentidos, e aí tem a realidade, e a gente só consegue acessar a realidade através dos nossos sentidos, então como será que é o real de verdade? Como será que a gente consegue fazer afirmações sobre a materialidade de fato, sem precisar conhecer ela, sem precisar passar para os nossos sentidos, o que é verdade? E a fenomenologia, justamente, eles pegam e falam, bom, não tem como a gente investigar isso, e aí a gente sempre, tipo, tá olhando para alguma coisa, que é a questão lá do Russell de você ter consciência de algo, tá? E isso é uma via de mão dupla. Então, tipo assim, sempre que você tá olhando para alguma coisa, aquela coisa está se revelando para você do jeito que ela é. Não importa se aquilo lá é real ou não, mas aquilo te atravessa de uma forma única, exclusiva, e é isso que é a relação entre noese e noema, entendeu? Eu fiz um preâmbulo, falei muitas coisas, assim, eu tava tentando organizar na minha cabeça como falar tudo, assim, mas tá fazendo sentido? Vocês estão acompanhando? Acho que tem, tô vendo as Eu palminhas adorei, ali. viu? Eu estou de boca aberta, foi um positivo aí, tá? Minha boquinha aberta. Continua, por favor, continua. Ah, não, acho que é isso, sim. Então, tipo, a gente ainda não tá pensando em técnicas clínicas para lidar, ou, por exemplo, como o Felipe faz, ou o Fábio faz, de, tipo assim, tentar olhar para um caso específico de clínica, de uma pessoa que faz isso, de uma pessoa que se comporta daquela maneira, tipo assim, eu acho que ainda é um pouquinho mais infantil ali, infantil no sentido, né, embrionário, vai, não infantil, mas uma coisa um pouquinho mais para trás ainda, sabe? Mari, Aí é o pode texto dela perguntar. falando para aprender a olhar para o mar, entendeu? Porque, tipo, o mar tá lá, a gente pode ficar discutindo se tem sal, da onde veio, quando que evoluiu, quando que a geologia do caralho, não importa, sabe? Tipo assim, a gente vê o mar e a gente fica perplexo, entendeu? A gente fica impressionado. E aí aquele texto lá dela falando do menininho chamando o pai para ver, assim, sabe? Tipo, eu olho uma coisa e aquilo lá, tipo, é imenso para mim, assim, eu não... Como aquilo se revela para mim, sabe? O caralho do mar tá lá, tipo assim... Ou o negócio da Clarice, entendeu? Tipo assim, a Ana tava lá vivendo a vida dela, tendo as coisas dela, só que aí do nada, tipo, ela vê um cego comendo chiclete no ponto de ônibus, sabe? E aí ela cai, ela derruba tudo, e tipo assim, caralho, e agora, né? Que é isso? Porque a minha vida é tão organizada, e eu tô vendo uma pessoa tão casualmente vivendo, sem ter essa ordem que eu preciso, que me estabelece, que me estrutura, que aí isso impacta, entendeu? Isso traz absolutamente pena. Enfim, gente, eu acho que é essa brisa, assim, sabe? É difícil de falar em termos objetivos, assim, porque. Bom, também é uma Fala, limitação fala, minha, assim, né? Mas enfim. que é aquele negócio que você falou que é a diferença entre a noese? Só fala aquilo de novo? Qual que é a diferença entre um e outro? É porque, assim, alguns filósofos se dedicaram a investigar o que é o real. E aí tem várias teorias de como a nossa subjetividade afeta o real, e de como a gente só, tipo assim, é como se fosse uma coisa real que estivesse esperando ser vista, e a gente vai lá e olha para aquilo. Só que a gente olha para aquilo, a gente tem um aparato biológico específico para olhar para aquilo. Então isso não quer dizer que a gente olha para aquilo de verdade, assim. E aí ficou essa discussão durante muito tempo, sabe? Tipo, o que é verdade, o que é matéria, o que é o real, quais são os limites da percepção humana, quais são os limites do sentido.
Aí isso aí tá lá desde Aristóteles até Kant e, tipo assim, todo mundo discute essa porra. O que o Russell faz é, tipo, trazer uma visão de, tipo assim, olha, não importa. É como se fosse um arco e flecha, que ele tá o tempo todo esticado, e aí toda vez que a gente... E a gente fosse a corda, sabe? Toda vez que a gente aponta para alguma coisa, a corda tá tensionada para um lugar. Então, tipo, você não tem consciência só, assim, sua mente pairando no universo. É como se você sempre estivesse apontando para algo. A consciência ela não é uma coisa que existe no vácuo. Ela é sempre a consciência de alguma coisa, sabe? Deu para entender? Aí isso é a noese e a noema. A noese é o... Eita, deixa eu abrir aqui de novo o slide, que eu já não lembro qual que é qual. A noese é o ato de perceber, imaginar, julgar, lembrar, desejar. E noema é o conteúdo. Então a noese é como se fosse essa corda desse arco que está o tempo todo esticada, só que ao mesmo tempo você tem uma flecha apontando para alguma coisa, para um objeto. E aquele objeto só existe enquanto você olha ele, entendeu? Tipo, é sempre uma via de mão dupla. Então não importa se os seus sentidos são limitados ou o que quer que seja, entendeu? A noese não existe sem noema, e é essa a ideia, assim, tipo. Fez sentido, gente? Não, eu não queria dar aula porque, tipo, eu não sei estruturar as coisas de um jeito para os outros, assim, eu preciso O pensar rabo muito tempo. seu, o rabo seu. E Teu cu, você vai continuar, vai teu, continuar. teu Camila, faz cu. ele continuar, porque ele Não, ainda mas eu não vou, não sei o que faço. Ele vai ter que continuar, tá todo mundo. ele tem que explicar o que que é logos e odos ainda. Isso, explica, por favor, explica esses Eu rolês não aí. sei, eu não lembro dessa parte do O texto. Você quer odus ler? Ó, peraí. é o Aqui, ó, estudo peraí. da razão e o... Não, o logos é o estudo da razão, que logos vem de inteligência, e odus é o significa Aqui, o ó. caminho ou o método. Aqui, ó. Vai, Fê. Vamos começar do início aqui. Ó, esses aqui já foi, né? Deixa eu pegar no slide dela, pode Pode ser? ser, claro. Você pode passar aqui? Você não consegue, né? Slide aulas. É do Russell, isso? Deixa eu ver o negócio. Acho que é. Ó, isso que eu tava falando é isso aqui, tá no slide dela. Eu vou mandar no print, na videochamada de estudos. Não, Tem eu como vou mandar abrir aqui o print também? slide dela. Qual que é o slide dela? Peraí. Não sei, eu tô procurando. Produção, Ah, é psicanálise, aquele último lá de resumo que ela postou da última coisa, não foi? O de psicopatologia, resumo, deixa eu É, ver. teorias e fundamentos, Lívia, que Sempre com achei. intencionalidade. Fala como é que eu ponho aqui. Ah, material, guia de leitura, experienciando sentido, experiência, sentido e tal, leitura. É confuso, né? Ela só joga as coisas nos slides e eu não sei se eu Quero água. tô entendendo os slides, não. Ah, slides aula, vamos ver aqui. Não sei, nunca abri isso aqui dela na minha vida. O Russell, vamos ver. É dele. Aí, ó, vou abrir aqui pra gente. Ah, foi aí? Não sei, peraí, tá em outra aba. Cadê vocês? Ó, 500 mil coisas abertas. gente, acho que é isso aqui, né? O método fenomenológico de Russell, a busca pelo sentido, fundamentos e teorias humanistas. Ó, Então, essa a gente falou das primeiras aulas, ela não voltou muito bem com isso, né? Ah, é isso. Isso é o que eu tava falando. então não vai falar mais desse.
Isso aí é como era antes, tá? É o que eu tava falando sobre sujeito e objeto, que era o real e os sentidos, né? Aí desce, aí vai para o Russell, que ele vai falar, ele vai romper com isso, e ele vai falar ali da noese e da noema. Aí a suspensão, que é o que a Mari falou, que ela explicou do CVV. E todo mundo entendeu o que é Da cebola, né? a cebola. Sim. Duas faces da redução. Olha lá. Aí puxei, né? Faz. Então, eu acho que esse negócio da hipoqué, da essência, das paradas, é que, tipo assim, é o que a estava falando do Kierkegaard lá, tipo assim, a vida da pessoa, ela não vai ser definida por esses conceitos científicos que foram dados antes, entendeu? Porque é a mesma coisa que eu estava falando, tipo assim, os caras ficavam investigando se a gente era determinado pelo biológico, pelo meio, se era uma mistura dos dois, se o sentido, se a experiência, se a não sei o quê, tipo, vai falar, não, tipo assim, nada disso importa porque no fim a gente vai depender de uma experiência de vida que ela é revelada ao longo da vida da pessoa. E isso é baseado nas angústias que ela encontra, que ela sente, e isso vai formando quem ela é ao longo do tempo. E aí a epoqué seria chegar, né, o negócio da redução eidética seria chegar nesse lugar de quem você é, sabe? Tipo, o que faz você você. Então, sei lá, você conhece uma pessoa agora, o que vocês vão conversar? Ah, do que você gosta, de que série que você gosta, de que música que você gosta de ouvir, o que você gosta de fazer, qual o seu tanque favorito, Enfim, você vai conversar dessas coisas, assim, só que essas coisas não definem quem você é, elas são só seus gostos, entendeu? No fundo, a sua essência vai estar definida pelos perrengues que você passou, pelas suas angústias, pelo aquilo que vai te mover na vida, sabe? E isso não tá nas aparências, então você tem que ir descascando a cebola lá, entendeu? Vai estar no fundo, isso não é a sua porta de entrada. Joia? Fumei meu beck para você, olha só. Não era para aula dela, era para assistir a sua aula sobre a aula dela. É isso. Obrigada. Aí isso é o que eu entendi, gente. Eu não sei se tem mais coisas. Porque tá tudo bem. Essa redução eidética aí é do Russell, não é do Kierkegaard, né? Eu estou confundindo quem está falando o quê, por isso que eu não estou viajando, assim. Eu sinceramente não sei quem que é mais não, viu? É do Russell, eu abri É do Russell? É, do Russell. A Fenô Cruz os dois autores, a Laura falou aí no chat. É do Russell, é que eu abri o slide dele, eu acho que depois ela deve cruzar, não é? Não sei, que eu tô vendo agora o material também. Eu não sei também. Você pode falar um pouquinho sobre essa parte? Ou Visão não é cotidiana. necessário? Você acha que a gente tem que ir para outras coisas mais importantes? Cara, ó, eu não sei, eu não montei aula, eu não estruturei nada, eu só falei o que eu entendi, tá? Eu sei disso, por isso Eu, que eu tô perguntando, ninguém montou não sei nada. se, eu não sei se é importante ou não. Não, que você Essa dificuldade sugere, que eu ou tenho. alguém aí saiba se isso é importante, quais são os focos a ser focados. Isso é uma pergunta para todo mundo. Eu Eu não acho sei, que o vocês querem? passo a passo da análise, que é ficar mais lá para você já passou, e a formação do conceito de nós e a crítica do Kierkegaard e do Hegel é importante.
Eu Então- acho que a etapa de passo a passo da análise, ponto de partida, é essa. Para onde eu vou, Isa? Para cima ou para baixo ou saio? Eu vou É porque pro eu não sei em slide. qual slide que tá, mas Tá no basicamente. Rousseau. Ah, tá. Não, esse ponto de partida é lá para cima. Peraí, não. Vamos lá, calma. Deixa eu ver Aqui. Tá escrito passo a passo da análise, aí tem as categorias de ponto de partida, o ponto da virada sendo a epoqué, o ponto de chegada na atitude fenomenológica. Eu acho que não. Acho que não deve estar aí. Ponto de partida. Atitude natural. Não sei se é esse. A ilusão cotidiana, como crença cega, aceitando espontaneamente que o mundo físico existe por si mesmo, de forma independente da nossa consciência. Não. Isso aí é o texto do Bom Dia lá, né? É, Ele fala da experiência, de se revelar, de se lançar para o mundo. Nossa. também tem a formação de nós pela entropia e intersubjetividade. Aí, gente, mas vocês seguem o que vocês... Gente, batendo um desespero aqui que vocês não têm noção. Nem me fale. Jesus Nossa amado, Senhora. que é isso? Essa Ô, mulher ô, Isa, e se a gente volta lá, aí você continua do seu resumo, que você já tem essa guia. Beleza? Aí tem, pelo menos, a crítica do Kierkegaard a Hegel. Eu até uma parte fala Hegel, sei lá o nome desse cara. É com você, Fê. Gente, quê? deixa eu só falar um negócio. Fala vários, por favor. Eu não sei se a professora está muito interessada na crítica entre um e o outro. Assim, eu posso estar enganada, mas quando a gente Concordo. estuda um pouco a Foucault como um todo, os autores se cruzam, assim, um não elimina o outro, entendeu? Porque é como se, tipo assim, o Russell, ele descreve a experiência, e o Kierkegaard, ele foca no indivíduo, entendeu? Assim, então a Fanon, eu acho que ela abraçou um pouco os dois, assim. Enquanto o Heidegger lá, ele é tipo a ponte, assim, sei lá, ele transforma a existência. Eu não sei, assim, se a gente não deve focar, assim, é que eu não tenho certeza se a gente tem que olhar de forma tão separada os dois, assim. Porque a Fanon não olha. Eu acho que é uma linha que eles vão se acrescentando blocos um em cima do outro, assim. Nenhum tá lá Eu para acho que é destruir a tipo teoria isso. do outro, né? Eles vão construindo a mesma casa ao longo do tempo. Isso, com ferramentas diferentes. Uhum. Eu acho que é bem por aí. Joinha, joinha, joinha. Camila, Maria. Pode seguir, gente. Obrigada pelo norte. E aí, o que nós temos? Você quer seguir, Fê? Eu não sei. Toca o barco aí, o que eu pegar eu Esse negócio falo. do passo a passo, eu pedi para o GPT, porque o exemplo que ela tinha dado, porque eu lembro que foi num slide, eu só não lembro qual, deve ter voltado, desculpa. Mas é muito. Enfim, eu vou ler, eu espero que dê para pegar alguma coisa, né? Uhum. Porque eu passo a passo para uma análise fenomenológica, né? Tem o ponto de partida, que é a atitude natural do ser humano. Nossa crença ingênua e dogmática de que o mundo existe lá fora, de forma óbvia e independente de nós. Aí o ponto de virada que a gente já retorna é a epoqué, que é o salto fenomenológico, onde colocamos a existência física e nossos preconceitos rigorosamente entre parênteses. Não negamos o mundo, apenas neutralizamos nossa certeza sobre ele. E tem o ponto de chegada sendo a atitude fenomenológica, que é o foco exclusivo em investigar como o fenômeno se constitui e ganha sentido dentro da consciência. Aí eu coloquei o texto que o GPT mandou, né? Tudo começa com a chamada atitude natural, que é o modo comum como vivemos no dia a dia. Nela, acreditamos de forma ingênua e automática que o mundo existe lá fora, pronto e independente de nós, e que aquilo percebemos é simplesmente a realidade como ela é. Não questionamos nossas percepções nem como elas se formam.
Por exemplo, quando você vê uma cadeira, você simplesmente pensa, isso é uma cadeira. Não questiona essa ideia, não questiona como essa ideia se formou na sua consciência, nem como está percebendo aquilo. Outro exemplo, você acha que alguém é arrogante e toma isso como um fato, sem refletir como essa impressão surgiu em você. Aí o ponto de virada desses estigmas, porque aqui a gente vê que ainda tem vários julgamentos morais, que é o momento em que você faz uma espécie de suspensão dessa crença automática epoqué. Aqui você não nega que o mundo exista, mas coloca essa certeza entre parênteses. Ou seja, você para de afirmar isso é assim e passa a pensar, isso aparece assim para mim. É uma mudança de postura. Por exemplo, ao invés de dizer essa pessoa é arrogante, você diz essa pessoa aparece para mim como arrogante. Ou ao ver a cadeira, você não afirma simplesmente sua existência, mas passa a observar como ela é percebida, quais características chamam a atenção, como ela se apresenta à sua consciência. Você sai do automático e começa a analisar a experiência. Aí, a partir disso, temos a atitude fenomenológica, que é o ponto de chegada como final, né? Que é o objetivo final. Aqui o foco nada mais é o mundo em si, mas como os fenômenos se constituem na consciência. Ou seja, como eles ganham sentido para você. Você investiga a experiência, como você percebe, no caso, interpreta, sente e dá significado às coisas. Por exemplo, em vez de estudar o que é de forma geral, você analisa como o medo aparece na sua experiência, como ele é sentido no corpo, como ele direciona a sua atenção, que significado ele tem para você. Outro exemplo mais completo. Duas pessoas assistem ao mesmo filme. Na atitude natural, diríamos que é o mesmo filme. Na Fenô, investigamos por que ele aparece como emoção para uma e entediante para outra. Ou seja, como o sentido do Fenô se forma em cada consciência. Não sei se deu para entender. Aí tem o resumo. A Fenô parte da atitude natural, em que o mundo é aceito de forma ingênua como algo dado. Aí a gente, a partir disso, realiza a epoqué, que suspende essa certeza sem negar que já é um mundo algo dado, algo formado, e isso acaba chegando nas atitudes de Fenô, na qual o foco passa a ser a análise de como os fenômenos aparecem e ganham sentido na consciência. Gente, não sei se deu para entender, gente. Você quer continuar com a entropia? Então, a gente tá num negócio que é meio automático. Aí você suspende e, a partir dessa suspensão, você começa a enxergar a coisa, talvez, de uma forma diferente, porque você sai do automático, é isso? É, você Isso. começa a realmente conhecer o mundo, não mais somente ver ele como fator. Você pega a flecha da consciosidade, você mira para ela para onde você quiser. Porque senão você só tá, tipo, absorvendo as coisas e não pensando muito sobre isso, sabe? Naquela metáfora que eu usei da flecha ainda, tá? Isso tem algum nome específico? Esse fenômeno, não? É o negócio da conscienciosidade, intencionalidade, eu acho, né? A intencionalidade da consciência. Obrigada. Esse negócio da entropia, eu não É sei. intencionalidade ou intersubjetividade? Intersubjetividade é outra coisa, né? Eu acho que é outra coisa. Tá. Intencionalidade, que é a questão da consciência só ser consciência de algo. Sim. E Tá. aí, quando você tem intenção, você usa esse dado, essa ferramenta ao seu favor, né? Você Sim. aponta ela para onde você quer, para onde você. Acho que entendi. Esse negócio da entropia, eu não sei, vamos ver. Empatia radical, o ato de perceber o outro não como objeto físico na paisagem, mas como um alter ego. É aquele negócio que eu falei hoje mais cedo na brincadeira. Nossa, a gente agora finalmente ganhou a consciência de que aquele sujeito não é mais um sujeito. Ele é uma pessoa vivente da sociedade que tem a própria subjetividade dele, que tem os gostos dele, né? Ele também sente o que eu posso sentir. A entropia é relacionada a isso.
Uhum. Acho que sim. Tipo, você já não está mais vendo a pessoa como mera coisa ou um mero objeto que está no seu espaço físico. Se você vê ela chorando, você não vai mais pensar é só uma pessoa chorando, você vai entender que ela tem esse mesmo sentimento e que você possa estar chorando com ela naquela situação. No contexto dela, ela é um ser que sente, não um ser que só está lá para ser submisso. Uhum. Acho que é uma questão de alteridade, né? Tipo assim, você se reconhecer no outro. O alter ego, na própria palavra, é sua própria outra face, né? Então você vê o outro como um outro mesmo, não só como mais algo adicional. Aham. E aí, por exemplo, tem outro exemplo, você discute com alguém. Se você não tiver essa empatia radical, você só vai falar, essa pessoa está errada, pronto, acabou. Mas aí, com o conceito de entropia, enxergando ela como um alter ego, como uma pessoa sujeita a sentir sentimentos, estar no mesmo espaço que você pensa que, essa pessoa pensa assim por motivos que fazem sentido para ela, mas talvez não para mim. Você começa a entender o que aquela pessoa sente. Até aqui pode continuar, gente. Aí, justamente, é você suspender o seu juízo, né? Você para de tentar pensar a pessoa como você está pensando. E sim, você Isso. pensa a pessoa sem o seu juízo. Sim, como alguém que tem as próprias motivações, as próprias experiências, que são diferentes das suas, próprias angústias. Acho que sim, acho que tá tudo conectado, só a gente só tá jogado. Tem depois da Epoqué, né? A Epoqué é aquela quebra de julgamentos e paradigmas e estigmas. Claramente, depois da Epoqué, acho que você conseguiria criar esse conceito de entropia. Porque até então, na Epoqué, você somente antes disso reagiria ao ambiente. Você como sujeito e o restante alguma coisa dentro do seu espaço físico. Se você desenvolve a Epoqué, você identifica uma entropia, que é o conceito de você identificar as outras coisas dentro daquele espaço além daquelas coisas, né? Uma história por trás disso. Aí tem a intersubjetividade, que é a formação de um nós. Ou seja, o mundo só alcança sua verdadeira objetividade quando seu sentido é cruzado e validado por uma comunidade de consciências. Aqui, a ideia é que o mundo não é só meu, mas compartilhado entre várias consciências. Então, enquanto a entropia eu reconheço o outro, a intersubjetividade são vários sujeitos que constroem o mundo juntos. E sem a entropia, não temos a intersubjetividade. Porque para a gente criar uma sociedade em que as pessoas se assemelham e constroem algo juntos, a gente tem que considerar o próximo como sujeito vivente dela, um semelhante que sente as mesmas coisas que eu, né? E vocês querem acrescentar, agregar, falar algo, gente? Achei ótimo. Não, acho que tá rolando, tá rolando. Eu espero que sim. Tipo, eu tô confusa porque eu estou entendendo. Eu tô com medo de estar entendendo. Bateu a gnose, baixou aí, Bateu. ó. Eu tô com medo, gente. Eu tô morrendo de medo. Não deve ser isso, mas tá bom. Aí temos o Hegel, que para ele, o ser humano, no caso o sujeito, não se forma sozinho, mas na relação com o outro, né? Nessa comunicação, sociabilidade, nesse ambiente coletivo. Diferente de Kierkegaard, que foca no indivíduo singular, ou seja, você vai adquirir suas próprias experiências por si mesmo, né? Sério, ele ama? Por que ele Não, não tá falando? eu odeio Hegel. Eu odeio Hegel. Se você odeia, é porque você sabe dele, por favor, fale. Eu vou ficar quieta. Não, é que eu não lembro dela falando de Hegel na aula, assim. Eu ia Então, perguntar eu isso agora, inclusive. vou continuar lendo e aí você. Não, calma. Ó, é porque isso aí foi feito na IA, né? Não, essa parte tá no slide da professora. Eu vou pegar. Eita, aí fudeu. Porque eu não lembro dela falando em Hegel na aula, cara. Então, eu acho, assim, eu estou estupefata com a quantidade de matéria que tem para estudar. E assim, tudo bem. Ai, Suzy, você quase não fica na aula dela porque me dá desespero. Agora, tem muita coisa. E assim, se você que fica lá não viu, eu acho que você viu.
Então a gente Não, é pode que tem tirar. pouquíssima diferença entre ficar na aula dela e não ficar, tá? Assim, não upa isso, Pedro, corta. Peraí, gente. Podem ir falando sobre, porque eu tô pegando aqui a parte do vídeo. Ó, abri aqui a revisão de conteúdo.ppxt. Vamos ver. Compreende o determinismo mecânico para focar no propósito. Beleza, aquilo lá que eu falei de como eles enxergavam o Você tá mundo. no slide de. Revisão de conteúdo. Tá. Experiência, aquilo que nos passa. Resgate do mundo vivido, a crise nas ciências. Não achei esse daí dela, não. Foi a última coisa que ela postou, eu acho. Deixa eu ver. Não, depois Embaixo eu do mapa posto. mental. A última coisa que ela postou foi o mapa mental, é logo embaixo, material de revisão de conteúdo. Eu descobri agora que existe esse slide. Agora há pouco. Ah, é aqui o que vocês falaram, ó. Logos, reflexão, odos, caminhos. Sei lá, o que é isso, gente? Gente, eu posso falar mais ou menos o que eu entendi, só para ver se eu entendi certo e a gente tentar se complementar, porque eu não sei se eu entendi certo. Só cabota. O que eu entendi assim de começo, que começa pelo mundo vivido. Como é que chama aquele conceito? Lebens o quê? Lebens o quê? Espera, Não qual? sei. Fala de novo, perdão? É o mundo da vida, que é o mundo vivido. Eu acho que tudo começa ali na Fenô, que é Lebenswelt. Lebenswelt, algum negócio assim. Lebens o quê, Fê? Lebenswelt, algum negócio assim. Lebenswelt, alguma coisa assim, que eu acho que é o conceito inicial. Então, tudo começa ali, que é o mundo da vida. A gente está vivendo a nossa vida. Aí, beleza. Aí algo aparece. Acontece alguma coisa que é o fenômeno. Algo se mostra para você. Aí você começa a identificar isso. Um sentimento, uma situação, uma percepção, qualquer coisa assim. E isso também, como o fenômeno não é individual, como nós não somos seres individuais, ele também se mostra para alguém, certo? Não existe fenômeno sozinho. E isso é a consciência. Esse aí é o Aí, filósofo que tá até aqui, Lebeswelt. Não é? eu acho que é o caminho da Fenô, isso que eu estou tentando entender do que vocês foram falando e do que eu estava olhando os slides aqui. Eu acho que isso é a questão da intersubjetividade, não? Ô, Fê, Não, isso aqui é o resgate do mundo vivido, é isso aqui, a crise das ciências, o lema de Orcel, horizonte de sentido. Isso aqui está na revisão dela. É que tudo começa do cotidiano, da experiência de vida. A Fenô começa aí. E depois vem o fenômeno. Isso, eu entendo, tá, gente? Que depois aí você tá vivendo sua vida igual o texto da Clarice, que ela tá vivendo a vida dela e acontece um fenômeno. Aí tem essa ruptura. Algo se mostra para você, sabe? Sei lá, pode ser qualquer coisa, sentimento, situação, percepção, qualquer caralho. Uhum. Só que para isso ser um fenômeno e ser real, ele sempre aparece para alguém, entendeu? Não é um fato isolado, isso tem que te atravessar. E isso é a consciência. Você toma consciência disso, isso te atravessa. Uhum. E aí eu acho que entra a intencionalidade que a gente estava falando, que vocês falaram aqui, que aí você Sim. passa a ter consciência de algo. Então, é a intenção. Você percebe que aquilo te atravessou, que nem o Fê usou o exemplo do arco e flecha lá. E aí você consegue direcionar, você identifica isso, a intencionalidade daquilo. E aí eu acho que a partir desse momento que entra o que a gente estava falando do método, que é a epoquê, que aí você começa a analisar esse fenômeno, entendeu? Você coloca entre colchetes, entre parênteses, entre, sei lá. E aí você para de explicar, suspende teoria, para de julgar, e aí você fica naquele momento meio, eu tô só observando, porque aquilo te atravessou e você começa a observar. Uhum. E aí, então, a partir disso, você começa a focar na experiência. Sei lá, tipo assim, o que é isso no mundo?
E aí você começa, sei lá, a entender assim, como que isso é vivido, por que isso me atravessa, você começa a tentar perceber o que é isso, assim, você faz, eu acho que ela chamou de redução, não é? Eu Redução acho que é eidética. redução. E aí você começa a fazer esses questionamentos e tentar entender como aquilo atravessa, por que que atravessa, e aí eu acho que entra o noés e o noema aí, certo? O que você vê e o que você e o que aparece para você. Eu acho que depois de você fazer essa redução fenomenológica, entra o noés e a noema. Você entendeu como isso é vivido e aí você percebe isso. Você acha que é depois? Essa parte eu realmente não sei. Você acha que é depois? Tá aqui Eu no acho slide, é exatamente isso que ela tá falando, ó. Eu acho que é depois. E aí, a partir disso, você faz a Tá. busca do essencial, que eu já entendi que essencial é um conceito muito importante para Fenô, Aham. que é a essência, né? Que é o eidos. E aí, agora você pergunta, o que que eu faço com isso? O intencional é a noés e a noema, e depois vem o outro. É a essência. Porque a partir do momento que você toma consciência, entende e você consegue nomear, você passa a buscar a essência disso, que é o que que eu vou fazer com isso agora? Agora que eu já senti, já compreendi o que eu faço com isso, qual que é o sentido disso? Que é o núcleo da experiência, se a gente for pensar, é o motivo pelo qual a gente experiencia o mundo, certo? E aí, pensando no que vocês estavam falando lá de logos, não sei o quê, eu entendi, tá, gente? Não sei não, tá? Que tudo isso acontece no logos. Ou seja, tipo, na linguagem, no sentido. Você passa a conseguir dar um nome, você passa a conseguir nomear, entender a partir do logos. Acontece no logos, porque o logos é a linguagem, é o sentido, não foi isso que a gente falou? Razão, consciência, você acha? Isso, eu acho que tudo isso acontece dentro do logos. Eu acho que é isso, sabe? O processo fenomenológico acontece no logos. Eu acho, eu não sei. Eu estou supondo. E só E uma aí, perguntinha, só assim, hum, não deem risada, é uma pergunta sincera. Como você explica o cego nessa situação? Agora, com essa teoria aí. Tá, ele é o epoché, que você falou isso para mim, né? É o momento que atravessa, o cego atravessou ela, foi isso que aconteceu? E aí ela começou a prestar atenção no porquê que ela eu estava acho que prestando o cego atenção é o nele? fenômeno. O cego é o fenômeno, eu também O acho. cego é o fenômeno. Acho que o cego é o fenômeno. Só que mexeu com ela de um jeito. Se você quiser falar, você fala, tá, Lu? Não, manda aí, Fê. Mas eu acho que mexeu com ela de um jeito que ela tomou consciência de muita coisa da vida dela a partir de uma experiência supostamente banal. Porque se você só olhar de uma maneira racional e determinística e objetiva do mundo, porra, é só um cego. Foda-se, sabe? Mas ela tinha uma vida tão estruturada, tão normalizada, tão cotidiana, que a hora que se vê uma pessoa também que, né, vive de uma maneira completamente diferente à dela, aquilo tudo cai por terra, no sentido de, tipo, tá, será que precisa ser assim, talvez? Eu acho que é isso, e aí isso atravessa, né? E aí, tipo, isso traz uma ressignificação da própria vida e de tudo, porque aí ela passa a ter a consciência desses processos. Será que ela escolheu mesmo aquele casamento? Será que ela escolheu mesmo aquela rotina? Será que ela escolheu mesmo o que ela ia cozinhar naquela noite, que ela foi lá comprar ovo e ela derrubou os ovos tudo depois que ela viu o cego no chão do ônibus, entendeu? Tudo passa a estar sendo observado pela essa nova intenção da consciência depois desse evento. Eu acho que é por aí. Eu também. Que foi que você falou para mim no ar assim, ela não foi mais a mesma depois que ela viu o cego. Isso, ela foi atravessada pelo fenômeno e ela descobriu esse sentido essencial, a essência. E aí, quando você descobre a essência, você é transformado. Porque você antes estava distraído. Isso pode ser isso. Distraído. E aí, quando entra naquele lance de estético e tal, são as distrações da sua consciência, do seu eu, da sua essência. Que você se distrai com várias coisas. Eu acho que não é só distração, né? É automático mesmo, né? Sim, acho que sim. É o viver a vida. É o viver a vida.
Você vai Eu acho tocando. que a fé não existe para fazer a gente entender quando a gente está vivendo a nossa vida e algo atravessa a gente. Sei lá, pode ser qualquer coisa, sei lá, pode ser Sim, alguma coisa mais sim, trágica ou menos trágica. Você sim. vive algo, percebe que algo aconteceu, olha isso sem julgar, né? Que é a epoquê, e entende como você vive isso e descobre o sentido disso. Eu acho que é isso. E quando vocês falam sustenta a sua dúvida, sustenta o seu não saber, o que significa nisso, nesse contexto? É que você não vai ter resposta para essa parada na hora, né? Tanto que ela vive uma epopeia depois, né? Eu achei que ela fosse só catar os ovos quebrados ali, limpar a parada e ir pra casa. Não, ela vai pro Ela vai pro parque, dá uma parque, viajada. fica de noite lá, encontra uns caras esquisitos. Eu saí dessa hora da aula, foram 3 minutos disso, dela lendo essa parte. É tipo, gente, é um processo. Processo. Entendi. Obrigada. Gente, mas assim, a minha dúvida agora é mais relacionada à manhã. Como que ela iria aplicar esse tipo de situação, abordagem numa prova? Sabe Deus. Né, não sabemos. Eu imagino que vai ter questão aberta, gente. Também imagino isso. Aí, no caso, seria analisar uma situação ou para a gente identificar o que exatamente? Acho que essa é a minha pergunta. Ó, vamos tentar se basear na Uniara, né? O que os professores pedem quando a disciplina é um pouco aberta demais, que nem aconteceu hoje com a Simone, eles acabam pedindo um pouco de conceito. Então, eu acho que é importante a gente saber o que é epoqué, eu acho que é importante a gente saber o que é essência, eu acho que é importante a gente entender esses conceitos e como eles funcionam numa estrutura. Eu acho que é isso, assim, acho que a gente está indo bem nisso, porque a gente está falando de todos os conceitos, assim, a gente falou o que é mesmo? A ética, a estética e Ética e a religião, é o que é religiosidade. mesmo isso? Da onde, mesmo? A Do ética, Kierkegaard. a religião, que é a Eu acho estética. importante saber isso, porque é um direcionador de todo o processo da FENO. Ele Sobre a direciona isso. entropia e intersubjetividades. Eu acho, você também acha que será importante? Não sei, eu não realmente não lembro dela falando disso na aula. Se fosse para eu chutar, eu colocaria que as principais teorias é o que você falou, Lu, que vai ser a respeito do Kierkegaard, né? Sobre, enfim, o logos, o conceito de existência na Fenô, né? A epoqué também. E no máximo do máximo, eu estou pensando mais pelo mapa mental. Se fosse uma questão aberta, assim, eu acredito, gente, que talvez tenha uma interligação entre Russell e o Kierkegaard. Sim. Não acho que ela iria ser tão assim, mas entender a diferença no que cada um defende como a experiência ou esse fenômeno que a gente está tratando, né? Sim. Ai, gente, eu não sei. O Russell, ele acreditava mais numa questão, um método mais replicável, não é? Tipo, tinha essa parada, enquanto o Kierkegaard, ele olhava mais para uma questão do indivíduo. Eu lembro de ter visto O Russell, ele era muito sistemático, tanto que ela colocou no slide dele que, eu acho que era o Russell, que ele via os indivíduos como uma batata, e os indivíduos não são uma batata, os indivíduos são algo além disso, né? Ele tentava universalizar de alguma forma, né? O método da experiência, é isso, não é? É isso, ele tentava classificar de uma forma única a experiência. Ele queria entender como a experiência funciona, enquanto o outro autor entendia que a experiência é individualizada. Acho que é isso. É porque o Russell ele era matemático. Ele tentou criar uma filosofia que obedece. Tô vendo um pernilongo, peraí, que eu vou me distrair. Tá, deixa eu ficar com isso aqui Gente, na foi mão. mal, falei um monte, atrapalhei a aula, desculpa, porque eu só precisava entender se meu Não, raciocínio... você acompanhou, Você deu a você aula, acrescentou, quer dizer. Eu tava falando. O Russell era matemático, ele tentou criar um jeito de trazer para a filosofia o mesmo rigor científico da matemática. Isso, acho que sim. Acho que foi por aí É mesmo. uma parada assim. E só uma coisa, não sei se... É que, tipo, a gente viu o Kierkegaard depois do Russell, mas ele veio antes, ele viveu antes. O Russell se inspirou em algumas coisas que o Kierkegaard escreveu para fundamentar o que ele estava falando, e não o contrário.
É que a gente viu depois, né? Porque a aula é uma bagunça. Corta isso, Pedro. É que o Kierkegaard, sei lá, ele é o pai da fenomenologia, não é? Então é por É. isso que ele veio primeiro. Mas é que o outro é do existencialismo. O outro veio antes, cronologicamente, sabe? Eu não estou entendendo nada. Ah, e só para constar, o Hegel ele só foi citado porque o Kierkegaard ele criticou a teoria dele. Então não sei se é tão relevante. Mas aí tá aqui. Ah, não sei nada de Hegel, nada. Felipe sabe tudo. Então me põe nesse lugar, para. Gente, eu acho que assim, ela é uma professora muito subjetiva no contexto de explicações bem menos elaboradas do que os demais, né? Ela é muito mais maluca nesse sentido. Eu não acho que ela vai pedir algo tão concreto, longe do que a gente já esteja esperando, que é talvez aqueles negócios de verdadeiro ou falso sobre o que é logos, talvez nem isso, talvez os papéis, o que é a epoqué, sobre a angústia, sobre o estético, ético e o religioso. No máximo essas questões e tá a questão aberta, né? Que agora justifique sua resposta. Ó, a Luana disse que chegou até ela que ela vai dar alguns exercícios múltipla escolha e 2 dissertativas. Então, Luana, explana pra nós aí, se seus amigos do noturno. Não, a Luana, não a Luara. Não, eu não sei de nada. Explana aí se seus amigos do noturno, ô, Luana. Não Não? rola uma fotinho de prova, não só essa, faz tempo que, né? Não rola uma fotinho. Gente, eu vou precisar sair. Muito, muito obrigada, viu, gente? De verdade, eu não tinha estudado porra nenhuma, ajudou bastante, viu? Valeu, desculpa o falatório aí agora, que eu precisava fechar para ver se eu tinha entendido alguma coisa. Obrigada, viu, gente? Obrigada a você, Valeu, né, Lu. gata? Você arrasou, fia. gente, eu não sei mais o que a gente deveria apresentar nisso tudo. Vocês querem fazer o questionário que o Pedro enviou? Vamos. Acho melhor, que pelo menos Porque assim, não dá mais para a gente explicar mais do mesmo e ficar repetitivo à toa. Tá, você pode colocar o questionário aí? Posso. Peraí. Ô, Pedro, você não quer apresentar você, já que você mexe melhor nesse daí? Você consegue? Bora, vai. Na discussão entre John Locke e Kirk sobre a natureza humana, qual a principal distinção em relação à formação da personalidade? Locke defende que o indivíduo é uma indeterminação originária, enquanto Kirk propõe a metáfora da folha em branco. Para Locke, o meio é o determinante passivo do ser, enquanto para Kirk o ser humano é uma tarefa de construção constante. Locke foca na angústia da escolha, enquanto Kirk foca na recepção de conteúdo inato. Ambos concordam que a educação e a cultura anulam a liberdade individual em favor do determinismo social. Eu acho que é B de bola. bem. Quem é Luke? O Locke, ele é um pensador iluminista positivista que fala a respeito de que o ser humano
ele nasce sem habilidades inatas e que o ambiente vai desenvolvendo ele, tá? Aqui, ó. É isso que você está falando, tá aqui embaixo. É isso mesmo, meu bem. Ó. É isso, né, Isa, que você estava O quê? falando? Aqui, ó, na dica. Considere qual autor vê o ser humano como objeto moldado e qual vê como... Isso, exatamente. O Kierkegaard já olha pro Locke e fala assim, não, que não tem nada a ver, porque, mas, se a gente parar para pensar na teoria dele, do Locke, se você tiver uma irmã gêmea, vocês duas são criadas no mesmo ambiente, se o ambiente vai moldar vocês duas, no caso, vocês duas teriam semelhanças e não irão ser consideradas a subjetividade de cada uma, a individualidade. O Kierkegaard fala a respeito de que você vai interagir com o ambiente, ser um sujeito ativo, para que